E sabe o que é engraçado? A forma com que Quebec leva a imigração é muito diferente da forma que o Canadá e as outras províncias levam. Aqui existe uma certa linearidade, uma continuidade. Não existe essa montanha russa que a gente está descrevendo para vocês. Sim, Então, às vezes as pessoas perguntam, por que vocês não recomendam Quebec? Às vezes não é nem porque atualmente está bom ou está ruim. É por causa disso. Se eu te recomendar Quebec hoje, como que, levando em consideração esse histórico, como que vai estar Quebec para imigrar quando você chegar aqui? Caio, vamos direto ao tema que não quer calar, a pergunta que não quer calar. Por que você nunca fala de Quebec? A gente tem recebido uns comentários assim. O Renato Queiroz, por que vocês não falam de Quebec? O nosso cliente da Aravip, Eduardo Rigo, por que vocês não falam de Quebec? Porque ele viu promoções de colleges. Na live Quebec. Que a gente fez perguntaram também, né? Por que a gente não fala de Quebec, né? Por que você não fala de Quebec? Então, o Eduardo, né, que é assinante da Aravip, inclusive deixou um comentário pra gente no canal do YouTube, né? Por que vocês não comentam a respeito do programa de Quebec? Em Quebec tem algumas facilidades, escola de privado, com Post-Graduation Work Permit, né? Daí ele continua a ser da dificuldade do idioma para muitos, pois não será apenas mais um idioma, mas são dois, né? No meu caso, acabo caindo nas agências de intercâmbio que sabemos que a informação pode ser tendenciosa. Né? Obrigado, ótima semana, sucesso para vocês, parabéns pelo trabalho. E ele falou assim, graças a todos, quanto à área VIP que abre nossa mente e nos permite tomar melhores decisões para o nosso próprio plano Canadá. Então, bom, resumindo, ele perguntou por que a gente não comenta de Quebec, porque existem oportunidades em Quebec que às vezes isso, né, pode atender algumas pessoas. Vamos ponto a ponto? Vamos ponto a ponto. Sim. Podemos começar a costura? Podemos. Ponto 1, parece curso de costura. Ponto 1, vamos fazer uma jaquetinha, um abrigozinho pro Caio, que ele tá com frio? Ponto 1, a gente cobre esse assunto há mais de 15 anos. Talvez você chegou agora, ou você chegou há 1 ano, 2 anos. Há uma década atrás, há mais de uma década atrás, quem que era a garota dos olhos... Não, eu vou usar um termo que vai ser muito cringe, né? Sim. Mas já garota né? dos olhos de ouro? Eu não lembro mais. Qual que era a província que todo mundo falava e usava para emigrar para o Canadá há uma década atrás? Quebec era o Atlântico da época, né? Era o Atlântico da época, é verdade. Só uma coisa, pessoal. Eu preciso ver se aquela câmera tá gravando. Enquanto grava, se inscreva, entre pro canal nosso do Telegram. Eu vou até lá para ver se a câmera tá gravando e vai aparecer o endereço na tela do Telegram. Você vai demorar para voltar? Não, só quero ver. Sabe por quê? Um dos principais motivos é que o Guilherme, ele praticamente grava o podcast olhando só para aquela câmera. Ah, sim. Então eu sempre fico com esse negócio. Se a gente não tiver aquela câmera... Eu tô olhando pro infinito. Se a gente não tiver aquela, não tem nada. Então, 1 segundo, hein? Então, enquanto isso, eu vou fazer sala para vocês. Você não precisa cortar na edição, não. Tá gravando? Eu vou fazer sala. Vocês querem um quitutes? De novo cringe. Vou ter quitutes. Eu não consigo não ser cringe por mais de 15 segundos. Foi muito rápido, né? E ó que eu tô tentando, hein? Não ser cringe. Não deu nem para as pessoas checarem o Telegram. Bom. Tem Telegram, a gente tá no Telegram. Telegram, exatamente. Né? Então Quebec era a porteira para entrar no Canadá? Quebec Quebec por muito tempo teve uma imigração muito facilitada. Entendeu? Não é à toa que... Se hoje em dia tem bastante brasileiro em Quebec, foi devido àquela época, entendeu? Que muito brasileiro ia para Quebec. Porque a parte de idioma era tranquilo, você não dava provar praticamente nada. Sim, Quebec então, tinha uma imigração muito facilitada. É porque é difícil você competir com outras províncias, né? Você tem que facilitar. Você tem que facilitar. Né? Mas aí você não acha que eles facilitaram muito? Sabe por que aconteceu? Tem muito brasileiro que foi para Quebec e depois mudou para Ontário. Só usou o Quebec para emigrar e foi para Ontário. Como é feito com o Atlântico hoje em dia. O Atlântico que é usado hoje em dia para isso, né? Então, assim, Quebec na época, muita gente utilizava ir para Quebec para emigrar e depois mudava, né? O governo do Quebec viu o erro. Porque você não pode trazer pessoas que não falam francês. Uma província que predominantemente é francês. Sim. E aí o governo começou a dar sabe, que nem Michael Jackson, começou a andar para trás, assim. Ele falou assim, não, vamos ser agora a província mais difícil de imigrar? Vamos fechar? Não foi isso que aconteceu? Aí que tá, Quebec ele sempre fica nesse vai e vem, né?
Daí em 2019 você teve aquele problema que eles resolveram... Ameaçaram devolver as... Assim, eles começaram a colocar algumas alterações no programa de imigração e daí eles praticamente quase que... Eles iriam cancelar praticamente, eu acho que 18 mil aplicações de pessoas que já estavam na província, entendeu? Junto com todas aquelas alterações que eles estavam fazendo. E isso aí foi meio que... Eles voltaram atrás porque pegou muito mal, né? Então, assim... É complicado. Quebec às vezes se abre muito, às vezes se abre pouco. O sistema, assim, não é eficiente, né? Então, assim, você não sabe qual que vai ser o próximo passo de Quebec. A gente vai colocar na descrição do vídeo uma matéria de 2019 falando sobre isso. Que quando o Quebec decidiu, falou assim, não, agora a gente precisa fechar, a gente vai devolver pedido de imigração, pedidos de estudantes internacionais. Né? Sim, Vou colocar o link só para as pessoas terem um pouco do histórico da província, né? Sim, E vamos colocar também o nosso vídeo de 2019, que a gente falou, não venham para Quebec. A gente colocou, não venham para Quebec. Na verdade, o título era Na verdade, foi um post da área VIP, de uma assinante da área VIP que estava em Quebec, e ela criou um post, falou assim, não venham para cá, né? Por tudo isso que está acontecendo. Então, assim, é complicado, porque eu não lembro de ter visto algo parecido como isso que Quebec quase fez. A época do Express Entry foi bem diferente, não teve nada a ver com isso. Foi assim, um sistema que já estava sendo trabalhado, o governo já estava demonstrando, sabe, o que ia acontecer, como é que ia funcionar, tal. Foi algo totalmente diferente daquilo que aconteceu em Quebec, porque do nada Quebec falou assim, não, a gente vai mudar tudo, teve eleição, não sei o que, mudou do ministro, tá? E sabe, do nada, assim, eles decidem mudar, né? Então, assim... Pegou muita gente de surpresa em 2019. Pegou muita gente de surpresa. Né? Agora, por exemplo, você pega o Express Entry, a gente já, com meses e meses de antecedência, a gente já vinha falando, vai ser assim, vai ser assado, tal, a partir do dia tal, né? Então, assim, foi uma época que também foi meio instável a imigração dessas pessoas que já estavam com aplicações no trabalhador qualificado. Então, assim, teve tem uma diferença grande, né? Então, assim, 10 anos atrás... Quebec queria todo mundo. Sim. Aí, de repente, uma década depois, Quebec começou a falar, não, a gente precisa fechar, tá muito aberto. E aí, sabe o que aconteceu em 2019? A imigração foi reduzida em 20%. Sim. Eles reduziram em 20%. De um ano para outro, a imigração caiu 20% na província. Devido à pressão da população também, né? E também, e outra, esse negócio do Quebec ficar, assim, esse é um tópico, acho, não é nem assim, em termos de imigração, né? Mas esse negócio de ficar empurrando muito o francês, não sei até que ponto, né? Pouca gente fala francês, né? E a gente, quando a gente gravou o vídeo Não Venha para Quebec, é o seguinte, a gente não vende curso de francês. Tem muita gente que quer defender Quebec, às vezes por interesses comerciais. Sim. Porque vende curso de francês, né? A gente falou que era melhor para você na época, 2019, e a gente acabou acertando. A gente acertou. A gente falou assim, não venha para Quebec. Quebec está reformulando todo o sistema de imigração. As próprias pessoas que já estão em Quebec não sabem o que vão acontecer. Na época a gente gravou isso. Sim, né? Até o ministro da imigração estava perdido. Ele estava perdido quando aconteceu tudo aquilo, ele não sabia o que fazer. Né? Ele assustou quando o pessoal começou. Ele falava uma coisa pra mídia, depois falava uma outra coisa numa outra entrevista, né? Inclusive ontem eu tava lendo todas as entrevistas daquela época dele. Ele tava perdido. Ele falou várias coisas, né? Né? E sabe o que é engraçado? A forma com que Quebec leva a imigração é muito diferente da forma que o Canadá e as outras províncias levam. Aqui existe uma certa linearidade, uma continuidade. Não existe essa montanha russa que a gente está descrevendo para vocês. Sim, Então, às vezes as pessoas perguntam, por que vocês não recomendam o Quebec? Às vezes não é nem porque atualmente tá bom ou tá ruim. É por causa disso. Se eu te recomendar Quebec hoje, levando em consideração esse histórico, como que vai estar Quebec para imigrar quando você chegar aqui? Essa que é por isso que a gente sempre tem cautela também. Porque no passado a gente... lembra, Guilherme? No passado, quando a gente estava... A gente morava junto, então até depois um pouco. A gente recomendava Quebec, né? Porque era uma excelente porta de entrada, super flexível o programa. No passado a gente recomendou Quebec. O que a gente não está recomendando Quebec é nesses anos agora, entendeu? Porque lógico, a pessoa chega agora, né, tá com o plano Canadá e tal, mas no passado a gente não tinha... Quantos amigos que... Né,
contactou a gente na época e falou assim, eu quero migrar pro Canadá, não sei o quê. Ó, Quebec vai. Quebec é a melhor opção, né? Quebec é o Atlântico, opção, é o Atlântico de hoje em dia, né? Mas tem uma coisa aí, que eu acho que o pessoal tá mais por dentro, vai querer tá perguntando pra gente. Mas tudo bem, Quebec abriu, Quebec fechou, mas agora Quebec está prevendo bater recorde de migração em 2022. E aí? Você acha que agora a onda formou, eu posso pegar minha prancha e surfar nessa onda? O Quebec demonstrou, até pelo que aconteceu em 2019, eu sei que eles mudaram o sistema, mas demonstrou assim, uma ineficiência para conseguir lidar com todas as aplicações. Bom, isso daí, fato, aconteceu. Eles sabem disso, eles já, né, inclusive falaram isso. Entrou com um sistema novo, que não dá para saber ainda se o sistema funciona bem. Por causa da pandemia. Você não tem um volume normal de pessoas, tudo, sabe, entrando e tal. Sabe, você não tem, então não dá para saber. Que você só vai saber daqui uns 3 anos. Só dá para você falar se o sistema funciona bem daqui uns 3 anos. Entendeu? Aproximadamente. Isso se as coisas voltarem... Vamos supor que as coisas agora... Vamos supor que em 2022 começa a voltar ao normal. As pessoas vão começar a se cadastrar, tudo vai voltar aquele negócio, estudante internacional vindo bastante pro Canadá, né? Indo para Quebec, as pessoas aplicando, turista, tal, e o negócio vai começar a funcionar. Para você saber se aquela aplicação chegou até o final, você tem um período de tempo. A pessoa chegou e migrou no Canadá e acabou o processo dela. E isso vai demorar, pelo menos, você precisa de alguns ciclos. Então você tem aí 2, 3 anos para saber, ó, o sistema tá funcionando redondo. Sim. Só daqui uns 2, 3 anos você vai conseguir falar isso com certeza. Antes da gente ir para as 3 excelentes notícias referentes ao mercado de trabalho que não tem a ver com Quebec, para a gente fechar esse assunto, cara, eu gostaria que você mostrasse para as pessoas o gráfico de recorde e o estudo com relação a quantas pessoas estão vazando de Quebec anualmente. Então o Quebec demonstrou agora que quer no ano que vem ter 52 mil pessoas, mas você tem aqueles extras de 18 mil pessoas, né? Algo assim que a gente tem, 18 mil pessoas. Então o que isso traria para Quebec 70 mil imigrantes em 2022. Bastante. Você vê, 70 mil, bastante. Agora, isso vai acontecer? Eu não sei, a gente não sabe, a gente precisa ver. Porém, se a gente for analisar a imigração para Quebec dos últimos... O gráfico vai estar na tela, mas só por... Dos últimos 20 anos... Os últimos 20 anos de Quebec. 70 mil é aqui, ó. Então o Quebec está demonstrando que ano que vem vai ter o maior número de imigração dos últimos 25 anos da província, pelo menos. Vai ser ano que vem. Vai ser histórico, então. Eu vou para Quebec, então. Então, assim, vai dar certo? Não sei, a gente tem que ver, entendeu? Quebec tá falando que vai ter 70, eles querem atingir 70 mil. É algo nunca visto na província de Quebec. Há muito tempo, décadas. Eles vão conseguir processar tudo isso, fazer tudo isso, sem... A gente não sabe. Porque o histórico de Quebec nos últimos anos não é assim. Mas tem um elefante nesse estúdio agora, no meio do estúdio. Sabe qual que é o elefante? Porque a gente tá falando de Quebec, o pessoal tá perguntando de Quebec, vale a pena, a gente tá vindo com dados, mas tem um elefante aqui na sala. Sabe o que é? Francês. Quebec exige o francês. Quebec exige o francês. As pessoas que perguntam de Quebec geralmente também não falam francês. Na área VIP, a gente tem milhares de clientes na área VIP. Inclusive as inscrições vão abrir agora no final do ano. A gente vai ter a última turma da área VIP no final desse ano. Pega pela área VIP. Se você faz parte da área VIP, vê quantas pessoas imigraram através de Quebec. Recentemente a gente gravou um podcast, a gente pegou os últimos 30 casos de sucesso. Sabe quantos de Quebec? Zero. Ninguém. Por causa do idioma. Sim. O brasileiro está mais acostumado a aprender inglês, estuda inglês na escola, faz curso de inglês. Tem muitos cursos bons online. A gente tem o nosso próprio curso de inglês na área VIP. E agora e francês? Quem que fala francês? Então, tirando, que a gente até brinca, né? Tirando o tio do Flávio. Quem que fala francês? Aí que tá. E também é isso também. A gente produz conteúdo pro Canadá, imigração, e assim, a maioria das pessoas, a grande maioria é inglês. Então é difícil você ficar abordando, né? Algo assim que uma minoria das pessoas vão querer buscar realmente, né?
Okay, esse estudo... Agora tem um outro ponto também. Para quem acompanha o trabalho nosso, um tempo, não precisa ser muito, né? Basta ver os últimos podcasts que a gente gravou. A gente sempre traz dados de retenção de província, sabe? A imigração, a eficiência, tudo da região e tal. E a gente já comentou no passado que tem algo que chama interprovincial migration. O que é isso? É o movimento interno de pessoas no Canadá. Imigração são as pessoas que estão vindo para o Canadá de fora. Só que você tem também a migração interprovincial. Qualquer lugar tem isso, né? No Brasil a gente fez isso. A gente fez isso, a gente saiu de BC, a gente veio para Alberta, né? No Brasil também tem de estado, se uma pessoa sai do Rio, vai para o Sul, vai para São Paulo. Tem um movimento normal de pessoas, entendeu? E daí tem um estudo do Fraser Institute que chama Interprovincial Migration. E o título é Quebecers Vote with Their Feet. Votam com o pé. Eles votam com o pé deles. Caio, eu não sei se o pessoal tá vendo, tem mais gente saindo do que entrando em Quebec, é isso mesmo? Aí na capa do estudo? Então, o resumo do estudo é um estudo, a gente vai colocar o link, são acho que 40 páginas. O estudo, no final, ele mostra que nos últimos 45 anos, todo ano, Quebec teve mais gente saindo da província do que entrando. Então faz 45 anos que as pessoas saem mais todo ano do que entra, entendeu? Então isso assim é um dado que normalmente a gente leva em consideração, porque a gente comenta isso sobre outras províncias também. A gente não questiona às vezes o Atlântico, já fala isso, né? Ou assim, até Alberta, aqui na época do óleo veio muita gente, né? Agora vem menos. Né? Quando você olha os dados, no estudo tem os dados de outras províncias também. Você vê que é normal isso, é normal você ter um fluxo positivo, aí você tem um negativo, é normal. Ontário, que é o principal destino do Canadá, tem anos que você vê que Ontário tem mais gente que sai do que entra. Então, sim, tem uma onda normal. Quebec é a única província do Canadá que historicamente só saiu. Só foi negativo o crescimento interprovincial. Então isso, assim, é um dado que também te coloca, assim, por que Quebec não é tão interessante, né? É uma coisa que as pessoas devem levar em consideração além do francês. Né? Além do francês, porque assim, tem muita gente que emigra pra lá e sai depois, entendeu? Tem isso. Então, assim... E você não vai falar francês em outra província, né? Porque as outras províncias do Canadá praticamente só inglês, né? Você não vai sair de Quebec, só se você conseguir um emprego em New Brunswick, entendeu? Lá, francês, ou um emprego público em algum outro lugar do Canadá, né? Mas você fala francês aqui onde a gente mora, você morre de fome. Assim... Ninguém fala francês aqui, ninguém fala francês. E também a gente morou em Vancouver, praticamente ninguém fala francês. O que eu vi em Vancouver era o tiozão que era de Quebec, ele se aposentou e falou assim, vou me aposentar em Vancouver, ficar andando na praia, né? Aí você via uns tiozão aposentados falando francês às vezes. Então assim, só pra fechar agora a pergunta, porque a gente comentou isso na live, que o Eduardo, ele colocou, porque tem college privado em Quebec que, né, você pode aplicar pro Post-Graduation Work Permit, que é a permissão de trabalho. Isso daí, assim, quando teve uma promoção, pode até ter valido a pena. Depois a gente foi ver recentemente, a gente viu os valores. Não compensa, porque ainda mais se você pensa em mudar. Porque a gente fala assim, não, eu vou pra Quebec, o college lá é um pouco mais barato, e depois eu mudo pra outra província depois. Usa Quebec de novo? Assim, o problema é o seguinte, a gente mudou. A gente sabe o gasto que tem uma mudança, entendeu? Você tem que colocar na ponta do lápis. Essa mudança depois não vai sair o mesmo preço de um outro college que você poderia fazer em outro lugar do Canadá. Se você, assim, é uma dica assim que a gente não recomenda. Você já ir para um lugar já pensando em mudar. Fala assim, então, eu vou estudar lá, faço 2 anos, assim que eu receber a minha permissão de trabalho, eu mudo para outra província. Entendeu? Então, assim, já é um plano que você já começa com uma condicional, sabe? Complication. Um complication muito grande. Complication é uma palavra boa, hein, cara? Não pode começar com complication, né? Não. Então vamos descomplicar. Eu acho que já virou uma referência, né? O que a gente gravou esses 20 minutos. Se alguém tiver interesse em saber por que a gente não recomenda Quebec ou tem cautela em não recomendar... Não é nenhuma questão de não recomendar. É uma cautela, até porque quando muitas vezes que vídeo que a gente fez a respeito de custo de vida aqui, Quebec
tem um dos melhores custos de vida que tem. Pra você alugar, pra você comprar casa. É verdade. Entendeu? Né? É um custo de vida excelente. A cidade de Quebec em especial. A cidade de Quebec em especial. Então a gente já trouxe isso diversas vezes aqui. E não é uma questão, pode ver, a gente não faz vídeo contra Quebec. Só quando eles tentaram, né, fazer aquilo com aquele monte de estudante nacional, devolver né? o pedido, que a gente foi meio assim, né? Mas a gente não faz vídeo contra Quebec. A gente só mostra as opções que a gente considera que são mais viáveis para você considerar no seu plano Canadá. Né? E tem a questão do francês. Não tem como a gente ficar detalhando o processo de imigração de Quebec. Eu acho perda de tempo a gente ficar aqui detalhando o processo de imigração de Quebec, sendo que a grande maioria das pessoas ou fala inglês ou está estudando inglês. Você tem que saber francês para ir para Quebec. Então, acho que está bem falado, hein?